Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre reforma da Previdência. Por quê? Porque nós já fizemos um programa sobre reforma da Previdência e se você não assistiu, acesse esse programa nas nossas redes sociais, no YouTube, e você vai ficar por dentro dos temas que nós falamos no programa anterior. Quem está aqui com a gente, tirando dúvidas, inúmeras dúvidas que nós temos sobre reforma da Previdência, é o professor Dr. João Alves Dias Filho. Ele é advogado previdenciário, professor do curso de Direito da Unifil. Professor João, obrigado por ter continuado aqui com a gente. Tem mais um programa ainda, esse é o segundo, né? Lembrar que quem não assistiu o programa anterior pode buscar nas redes sociais, que a gente vai ter lá no YouTube, tá? No nosso canal. E, professor João, no programa anterior, nós encerramos o programa falando sobre a aposentadoria por idade. Sim. Né? Acabou a aposentadoria por contribuição e que hoje, para alguém se aposentar na nova regra, se for homem, tem que ter 65 anos, se for mulher, 62 anos de idade e tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. E o homem, se começar a contribuir agora na nova regra, é 20 anos de contribuição. Isso. Resumindo, foi isso que a gente encerrou o programa anterior. E aí eu não consegui fazer uma pergunta, porque o tempo não deixava, mas eu queria saber do professor. Afinal de contas, eu sou professor, eu queria saber se tinha alguma diferença, né? Então vamos lá, isso é importante. Alegria estar aqui de novo, a gente falar sobre reforma da Previdência. É importante falar sobre reforma da Previdência, muitas dúvidas, muitas discussões, é algo extremamente novo. Então a gente faltou falar da aposentadoria do professor. Então a gente falou que a aposentadoria hoje no Brasil, o homem é 65, a mulher é 62 e 15 anos. Mas o professor, ele tem um benefício. Qual que é esse benefício? O professor, ele se aposenta com 5 anos a menos. Então ele tem uma redução na idade. Então o professor, o homem, ao invés de 65, aposenta aos 60 anos. E a professora mulher, ao invés de 62, vai se aposentar aos 57 anos. Isso foi uma discussão, porque falaram, olha, professor em sala de aula há muito tempo. Então é importante lembrar que o professor, ele tem uma redução na idade para se aposentar. E como era antigamente, ele também não tinha a idade mínima, o homem precisava trabalhar como professor 30 anos e a mulher 25 anos, isso continua esse tempo, mas ele tem uma redução na idade. Então, na verdade, a professora tem que continuar trabalhando 25 anos de contribuição, 25 de contribuição? 25 anos de professora, em sala de aula ou atividade ligada à sala de aula. Tá. Então não é contribuição, é comprovação de atividade. De atividade. Ela tem que comprovar que ela dá aula durante 25 anos. E o professor... 25 anos, eram 30, ficaram 25 anos, mas ele tem uma idade reduzida. Por que isso? Por uma regra de transição, porque ele vai poder se aposentar mais cedo. Os dois, então, tem que ter 25 anos? 25 anos. De comprovação de atividade. Só que a idade para a mulher é 57 e para o homem... 60 anos. E é todos os professores que pegam isso ou não? Ah, interessante. Nós estamos falando aqui de aposentadoria de professor do INSS, vinculado ao regime geral da Previdência Social, não servidor público, tá? Então essas regras é para o pessoal do INSS. Só que aqui tem uma outra regra interessante. Aqui é para professores de ensino infantil, médio e fundamental, né? Ensino infantil, médio ou fundamental. Ou seja, eu estou fora. Professor, nós estamos fora. Professor universitário não entra nessa regra. Aí vai entrar na do urbano normal. Normal, não tem a diferenciação professor universitário. E a gente trabalha tanto, né? Né? Eles falam que... Podia ter uma coisinha para o professor universitário. Professor universitário no INSS não tem esse, vamos dizer, esse benefício, essa vantagem aí dessa redução. Pois é, fica esclarecido aí pra gente, então, que professor universitário... Dizem que não é atividade penosa, não é desgastante como é. Pois é, imagina que não, né? As crianças tinha que receber salubridade, ó. Eu também acho. Final de ano, então, é uma loucura. Em boa hora. Professor, e tem outros temas, por exemplo, a pensão por morte. Diz que houve uma alteração grande. Como é que ficou a pensão por morte? Eu particularmente acho que essa alteração na pensão é uma coisa extremamente séria, porque isso atinge demais, é uma questão social que foi afetada grande. Então as pessoas têm que começar a perceber a alteração no benefício da pensão por morte. A pensão por morte ela tem uma redução no valor, porque desde que entrou em vigor a reforma da Previdência, a pensão por morte, que é aquele benefício pago ao dependente, depois que o segurado, a pessoa que contribuía, pagava, o dependente vai receber, ele só vai receber 60% da média, mais 10% para cada dependente. Ou seja, se uma pessoa deixou
um segurado, um trabalhador veio a falecer, deixou esposa, ela vai receber 60% do que ele teria direito. Se tiver mais um filho, mais 10%, limitado até 100%. Então é 60% mais 10% para cada filho, dependente, para cada filho. Mas e essa conta desse... isso que é uma coisa que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Por esses 60%, esses 10%, você falou que é sobre uma média. Então, quer dizer, o teto hoje da Previdência é em torno de 5.800. Perfeito. Mais ou menos. Isso. Vamos arredondar para 6 mil, tá? Vamos arredondar, mas é em torno de 5.800. Então, sei lá, eu sou segurado, estou recolhendo lá, eu devo ter uns 12 anos de registro. Morro, eu tenho 2 filhos, né? O que vai ficar para minha esposa na regra nova? Dessa média, se você tiver sobre o teto, é 60%. Quer dizer, eu não recolhi sempre sobre o teto, então ele vai fazer a média desses 12, isso. Aí deve dar lá, sei lá, uns 3 mil de aposentadoria, ela vai receber 80%, porque é 60 Exatamente. Mais 10 para cada filho. Perfeito. 80 exatamente de isso. 3 mil, 2.400 reais. Exatamente. Ou seja, você acha a renda familiar despencou aí por conta disso. Não compensa nem você morrer mais. Não. Não dá para você. Não Hoje, morram. Isso não é importante. Morram, se a renda da família for do segurado que morrer, é melhor não morrer, torce para não morrer. Se quem banca a casa morrer... Vai sentir, quem ficou vai sentir uma redução dramática. Isso foi incluído nos outros sistemas também Isso já está valendo, não tem mais como fugir. Então é 60% da média, mas a média incluindo todas as contribuições ou as... Isso, uma outra questão interessante. Até então a reforma, você tinha direito, você aproveitava da sua média de tudo que você contribuía, você poderia excluir 20%. Então se você está pagando aquelas lá piores 10, 20% as piores 20% você excluía. Hoje a média é 100%. Então é aquela história, você tem que contribuir sempre bastante, porque antigamente as pessoas podiam falar o seguinte, olha, durante o período da minha vida eu vou pagar um valor menor, porque 20% as piores contribuições tiravam fora. E a ideia era boa porque geralmente, não necessariamente eram as primeiras contribuições, mas quando a gente começa a trabalhar naturalmente, em regra, você ganha menos no começo. Com o passar do tempo você começa a ganhar mais. Então essas contribuições menores elas eram excluídas. Hoje já não é mais possível. Depois da reforma da Previdência, a média é 100%. Você vai ter que, se você quiser ter uma renda alta, uma média alta, você sempre vai ter que contribuir bastante, porque vai aproveitar na hora de fazer a média de tudo que você pagou e não vai poder excluir mais 20% como era antes. Eu e minha esposa, a gente estava fazendo as contas, nem para mim, nem para ela compensa morrer lá em casa. Porque não compensa. Morrer lá em casa. Então, quer dizer, vai pegar todas as contribuições que a pessoa fez hoje, todas, sim, e vai fazer uma média. Dessa média, vai pegar 60%, que é para o cônjuge, no caso. Isso. E para cada filho aumenta mais 10% no limite de 100%. Perfeito. Então, mas também não compensa ter muito filho, porque não dá, né? O custo. Professor, não ficou fácil não, hein? Não ficou fácil. Ficou complicado o negócio. E em relação ao auxílio reclusão, antes da gente falar do auxílio reclusão, eu vou fazer o nosso intervalo, porque senão a gente vai ter que acabar cortando no meio. Então a gente vai falar do auxílio reclusão no próximo bloco, não saia daí que a gente volta já. Quer saber tudo que rola na UTV? Baixe nosso aplicativo e assista de onde estiver e a hora que quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. UTV, mais perto de você. Nós estamos falando sobre reforma da Previdência. Quem está aqui com a gente é o professor Dr. João Alves Dias Filho. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre a pensão por morte, né? Ou seja, foi um problema aí, realmente reduziu bastante. A gente sabia que, na verdade, a reforma da Previdência seria nesse sentido, né? O Estado reclamando de débitos absurdos, então, obviamente, ele ia cortar quase pela metade esses benefícios, né? É claro que para a população mais carente, talvez... Então, essa é a minha dúvida. Você acha que a população mais carente sente mais ou a classe média vai sentir mais? Porque se está assegurado o mínimo do salário mínimo, né?
nos benefícios? Olha, eu acho que todo mundo vai sentir a reforma da Previdência. Ela vem com um discurso econômico. Se está certo, se está errado, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, são visões diferentes. Mas uma coisa é certa, a Previdência Social, ela deixou um pouco de ser social. Isso ninguém entendeu, porque ela, em regra, ela tirou benefícios, tirou vantagens. Toda vez que você perde, reduz um percentual, essa questão da média, você atinge no bolso do trabalhador, seja do que ganha menos, seja do que ganha mais. Se você conseguiria aposentar mais cedo, porque não tinha a idade mínima para se aposentar, você conseguia ter uma renda. E uma outra coisa importante, professor, a aposentadoria antigamente era sinônimo de você parar de trabalhar. A ideia de aposentadoria, de descanso antigamente era o seguinte, você aposentar para não fazer mais nada. Essa ideia já acabou de um tempo. Já há alguns anos a ideia de aposentadoria é de complementação de renda. As pessoas estão loucas para se aposentar, você quer se aposentar, eu quero me aposentar, e continuar trabalhando. Por quê? Para complementar a renda. E isso dificultou um pouco. E uma das ideias era justamente isso, porque cada vez mais as pessoas estavam vivendo mais e aposentando mais cedo. E aí o caixa do governo não estava dando. A conta não bate, nunca a conta bateu, não fechava. Então, mas parece-me que quem está nessa faixa aí, que se fosse na reforma anterior recebesse 3 mil, 5 mil, não vai receber mais isso, né? Não, as vai contas sim vão cair. E vai demorar mais para você conseguir se aposentar, vai atrasar a sua aposentadoria, isso é certo. E, professor, como é que ficou o auxílio reclusão? Sempre foi uma polêmica, né? Porque tem uma corrente que diz que não tinha que ter, porque se o cara vai ser preso, bandido, não tinha que receber nada. E tem uma corrente que diz que tem que receber porque a família precisa de um auxílio e essa pessoa que está presa não vai poder, e aí o Estado pode ter outros problemas maiores se não der esse auxílio, enfim. Como é que ficou, tirando essa questão se justo ou não, como é que ficou a questão do auxílio reclusão? O que é o auxílio reclusão, para quem está nos assistindo, e como que ficou essa regra? Auxílio reclusão, um tema polêmico, gera um monte de debate. Auxílio reclusão é um benefício previdenciário, um benefício que já existe há muito tempo, e ele sofreu uma alteração esse ano. E é importante falar que o auxílio reclusão ele sofreu uma alteração esse ano, não só pela reforma da Previdência, a alteração no texto constitucional, mas já houve no começo de janeiro, do ano de janeiro de 2019, uma alteração na legislação mudando o benefício. Então, o que é o auxílio reclusão? O auxílio reclusão é um benefício previdenciário pago aos dependentes, ao cônjuge, à companheira, aos filhos do segurado que vai preso. Então, não é todo preso que tem direito ao auxílio reclusão, nunca foi, não mudou nada disso. O auxílio reclusão, para ter direito, antes da prisão do fato gerador, o preso tinha que ser segurado da Previdência Social, tinha que estar pagando, estar no período de graça. Ponto. E quem recebe auxílio reclusão não é preso, o preso não recebe benefício previdenciário nenhum. Esse benefício vai proteger os dependentes, o cônjuge, o companheiro, o filho. Então, quem vai receber é quem está solto. Só que a alteração, uma das alterações do auxílio reclusão desse ano, que dificultou também o acesso ao benefício, porque não bastava ser preso, não era todo preso que tinha que ser segurado, e o preso também tinha que ser baixa renda. Então tinha que ter uma renda baixa, que hoje, se eu não me engano, está em torno de R$ 1.364. Então, assim, quando for preso, o segurado, é a última... O salário bruto dele tem que ser isso aí. Agora é uma média dos últimos 12 meses, não pode superar esse teto. Isso, porque se superar, o dependente não recebe, ou seja, ele tem que ser preso, tem que ser segurado de baixa renda, que é esse R$ 1.364. Tem que ser essa média nos últimos 12 meses. Isso, para daí se ela ficar abaixo, o dependente recebe. Então, e esse auxílio reclusão é de um salário mínimo? Agora é de um salário mínimo. Então, o dependente vai receber o valor de um salário mínimo, tá? Não é esse 1.300, não. Então, vamos recapitular. O auxílio reclusão é para os dependentes de quem vai preso. Perfeito. Né? E só que nem todo preso vai ter direito a que a sua família receba. Isso. Ele precisa ter trabalhado, registrado, ter contribuído. E olha que interessante, mesmo, né? E tem que ter contribuído por no mínimo 24 meses antes de ser preso. Olha como é que ficou difícil receber auxílio reclusão. Então, quando eu for preso, eu tenho que ter pago no mínimo antes da prisão 24 meses. Ou seja, eu tenho que estar trabalhando no mínimo há 2 anos. Essa é a regra hoje. É a regra hoje. Ele tem que estar trabalhando há pelo menos 2 anos. 2 anos, porque antigamente a pessoa estava trabalhando há 1 mês
ia preso, o dependente recebia. Não, ele tem que cumprir uma carência de no mínimo 24 meses para ter direito. E aí, nos últimos 12, tem que ter essa média que você falou. Não pode superar esse teto. O que é aquele que você falou, período de graça? É porque, assim, para ter direito a alguns benefícios previdenciários, você tem que estar pagando, contribuindo, mas a lei te protege, depois que você pagou, um período mesmo sem contribuir, tá? Então, assim, a pessoa pagou lá a Previdência Social 1 ano, 2 anos. Você pode ficar protegido um período depois, mesmo não pagando. Entendi. Então, você é segurado enquanto você está pagando ou enquanto você está no período de graça. Pode ser 3, 6, 12, 24, podendo chegar a 36 anos. Por exemplo, uma pessoa que está... Isso, uma pessoa que já pagou Previdência Social há 10, 15 anos. Ela pode ficar desempregada. Aí ela justamente fica desempregada um mês, depois fica doente. Fala, poxa, se eu estivesse trabalhando eu estaria protegido. É justo isso. Então a lei te dá de graça um período, pode chegar até 36 meses, para quem já pagou mais de 10 anos. Então quem ficou desempregado aí nessa crise e já fazia muitos anos de recolhimento, e se ficou doente, alguma coisa assim, ele pode ter direito a receber o auxílio-doença ou a invalidez, porque ele pode estar neste período de graça. Isso, que a lei te dá de graça mesmo você não contribuindo. Às vezes acontece no salário maternidade, às vezes a mulher nasce a criança, ela fala, eu estou trabalhando, eu tenho direito a receber salário maternidade. Mas ela fala, não estou mais trabalhando. Mesmo ela não trabalhando, pode ser que ela tenha direito, porque ela pode estar nesse chamado período de graça. Então o trabalhador tem que ficar atento em relação a isso. Isso, porque mesmo depois você para de pagar, tem um período que a lei te protege, que a Previdência Social te protege, mesmo você não pagando mais. Entendi. É isso, muita gente não sabe, né? Sim. Uma pessoa acha que terminou de trabalhar, ela já não tem mais. Então a gente tem que ficar atento com esse período de graça, hein? Investigar e ver quanto tempo que você contribuiu para saber qual é o seu período de graça. Pelo que você falou em relação ao auxílio reclusão, então, quer dizer que se a gente for, não sei, mas teria que fazer uma pesquisa disso, né? Mas eu acho que então a grande maioria dos dependentes dos presos não recebem. Não, é um número bem pequeno de presos que recebem. Se a gente vê que normalmente os presos, às vezes são tráfico, são crimes mais, né? Que o judiciário mantém preso e tal, são pessoas que nunca trabalharam registradas, às vezes sempre foram né? Sim. Esse tipo de preso nunca vai receber. Entendi. Vai receber o tipo de preso aquele trabalhador que às vezes cometeu uma bobeira, um vacilo na vida e aí foi preso. Então esse que normalmente a lei protege. Exatamente. E tem uma discussão aí, por que o Estado tem que socorrer o dependente, né? Isso é importante, porque assim, quando o Estado às vezes não protege, porque não está protegendo o preso, está protegendo o dependente. E às vezes a família, que não pode ser punida pelo erro do outro, ela é dependente financeiramente do segurado, do trabalhador, fica desamparado. E aí, às vezes, quem acolhe é justamente o crime de novo. Então, o Estado entra para proteger justamente o dependente, a família. É por isso que às vezes muita gente tem a visão equivocada, né? Porque a gente às vezes acha que auxílio reclusão, qualquer preso vai chegar lá e a família vai ter. Hoje, depois da reforma, é um número muito pequeno de presos que recebem o benefício. Professor, está faltando aí 1 minutinho para a gente acabar. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação nesse segundo programa, tá? Eu que agradeço, estou à disposição. E a gente vai ficar aqui para mais um. Vamos lá. E não se esqueça, Unifil, pós-graduação em Direito, é na Unifil. Tá? Nós temos especializações de Direito em várias áreas, Direito Penal, Direito Civil, Direito do Trabalho Previdenciário, inclusive o professor João é professor da Direito do Trabalho Previdenciário, nós temos notarial, imobiliário, perícias judiciais, enfim, um leque de opções com preços excelentes, fora que a qualidade é espetacular. Converse com quem já fez, né? Nós estamos aí com pós na 2ª, 3ª edição já, converse com quem já fez que você vai ver que realmente são de qualidade. Então, se for fazer pós-graduação, o que você precisa? Ter graduação. Se for graduado, você pode fazer uma pós-graduação em Direito na Unifil. Ah, mas eu sou graduado em contábeis, em administração, posso fazer uma pós-direito? Pode uma pós-direito. Você só tem que acompanhar o vocabulário do pessoal, mas você pode fazer uma pós em Direito se você já tiver uma graduação. Você pode sair até com 4 certificados, então assim, é um diferencial que não tem em Londrina, tá? Então vale a pena você vir para a Unifil fazer uma pós-graduação. E quero te agradecer pela audiência, muito obrigado. Continue com a gente no próximo programa. Se você quiser assistir o programa anterior, vá no nosso canal do YouTube, vai estar lá o programa anterior. E nós vamos fazer mais um ainda. Então não saia daí, continue nos acompanhando. Deus te abençoe e até mais.
UTV, mais perto de você.